E finalmente foi respondido. O Rei do Crime foi blipado durante o Ultimato porque ele estava com aquela gangue ridícula do agasalho na série do Gavião Arqueiro. Quanto tempo ele desapareceu para que a Vanessa tomasse conta de todos os crimes de Nova York e se tornasse a nova chefona do crime? Tudo isso foi explicado no primeiro episódio de Demolidor Born Again, que estreou nessa última madrugada, e você confere aqui agora todo esse resumão da linha do tempo, do Rei do Crime, do final da terceira temporada de Demolidor, até esse momento, 5 anos depois. A série não fez questão de explicar tintim por tintim tudo o que aconteceu exatamente com o Rei do Crime. Porém, num diálogo dele com a Vanessa, dá para entender muitas coisas nas entrelinhas. Claro que isso aqui, como eu disse, né, não é ipsis literis, né, ou seja, não foi dito com todas as palavras, né, mas a gente consegue chegar a essa conclusão diante do que foi dito, do que foi mostrado, de tudo que aconteceu, né, desde que o Rei do Crime, né, do Vincent D'Onofrio, de fato entrou no UCM com a série do Gavião Arqueiro, né, quando ele apareceu rapidinho, né, no final de um episódio lá, com a Kate Bishop mostrando uma foto da mãe dela, Eleanor, com o Rei do Crime, né? E o Gavião, ele fala, né? Era disso que eu tava com medo, o Rei do Crime. Ali a gente hypou pra caramba, né? Ali a gente ficou muito animado, ali a gente ficou muito feliz. E então, daquele momento em diante, a gente falou, tá, é o mesmo da Netflix ou não é? O tempo foi passando e agora definitivamente sim, é o mesmo, né? A própria série é uma continuação da Netflix. Então, vamos partir a nossa análise aqui do final da terceira temporada e aí a gente vai caminhando para esses 5 anos no futuro. Mas antes de mais nada, se liga nesse mega lançamento da minha coleção de camisetas. Fisk, prefeito de Nova York é Fisk, com uma bandeirinha dos Estados Unidos, a sombra do Rei do Crime ali. Cara, uma camiseta do Rei do Crime é tudo que eu sempre quis. Eu nunca achei para comprar uma boa de verdade, com qualidade, com uma boa estampa. E agora que o Rei do Crime é prefeito de Nova York e fazendo uma referência, quem pegou, pegou, né? Fisk, prefeito de Nova York é Fisk. Quem pegou, pegou. Você vai agora no primeiro link aqui embaixo na descrição e no primeiro link fixado aqui nos comentários para comprar esse lançamento. Lançou agora, acabou de lançar. Camisa do Rei do Crime, do Wilson Fisk, prefeito de Nova York. Cara, essa camiseta tá linda demais. Eu ainda não tô com ela porque eu acabei de lançar, eu nem tenho ela, não cheguei. Mas tá aí pra você comprar, camisetona linda, pra gente acompanhar Deadpool é ótimo. Pra gente acompanhar Daredevil Born Again juntos. Então, clica aí embaixo, faça sua compra agora e você também pode conhecer a coleção completa. Tem esse boné do Kevinho, tem essa blusa como se fosse um time do futebol, time de futebol do Zé Boné FC. Essa camiseta aqui é linda demais, ó, tem várias cores, tá? Não tem só esse amarelão. A do Rei do Crime também tem várias cores. Então vai lá conferir a coleção completa e compre agora a camiseta do Rei do Crime, que é mega lançamento, nem eu tenho, pra você ver o tamanho da raridade dessa camiseta. Agora sim, vamos falar tudo sobre o Kingpin. No final de Demolidor, terceira temporada, série da Netflix, o Rei do Crime apanha pra caramba do Demolidor, né? E ele sai com a cara toda arrebentada e ele acaba sendo preso. Nesse primeiro episódio de Demolidor Born Again, o Rei do Crime e a Vanessa estão numa conversa e ela fala, né, que ele se levantou da sua cama, na qual ele ficou por 5 meses e ela cuidando dele, né, e desapareceu. Bom, o que aconteceu então foi, ele foi preso, aí a gente não viu, mas como já aconteceu na primeira e na segunda temporada, ele obviamente ou foge logo da prisão, ou fica um tempinho lá e depois acaba fugindo e provando a inocência. Ele sempre dá o jeitinho dele, né? Então nem precisou mostrar. A gente sabe que ele conseguiu sair, legal ou ilegalmente, e as coisas foram andando para o Wilson Fisk. E aí o que acontece? Claramente, a Vanessa, que já na terceira temporada, começado a ficar mais a par de todos os crimes, né, de tudo que o Rei do Crime possuía nesse submundo do crime, ela de fato assumiu esse manto, esse lugar, depois que ele foi preso. Então ele ficou um tempo preso, né, e ela assumiu esse lugar. E aí ele volta. Quando ele volta de ser preso, o que acontece? A gente vai ver ele novamente, algum tempo depois daquilo, na série do Gavião Arqueiro, onde incomodou muito a gente
ele com aquela máfia do agasalho, que era ridícula. E que não era uma gangue, né, pro rei do crime se orgulhar. E aí ficou aquela dúvida. Então ele foi blipado e aí quando ele voltou o crime dele estava mais abaixo? Bom, pra mim ficou implícito de que ele não foi blipado, tá? De fato ele ficou um tempo preso, ele teve que se recuperar também de toda aquela porrada que ele tomou do Demolidor, né? E aí quando ele volta, a Vanessa tá tão no comando de tudo que ele decide manter ela lá. Né? E o relacionamento deles começa a dar essa bambeada. Tanto é que fica claro nesse começo de Demolidor Born Again que a Vanessa está se relacionando com um outro cara, né? Meio que às escondidas. O rei do crime descobre, ela fala, por favor, não faça nada com ele e tal. E aí a gente vai ver se ele vai fazer ou não, né? Se fosse pra apostar, eu diria que ele vai matar o cara, né? Mas enfim, é o rei do crime, né? E aí, então pra mim ficou nesse entendimento, ok? De que ele não foi blipado, mas se você quiser entender que ele foi blipado também, a série não se preocupa em dizer 100% se foi ou se não, de responder essa dúvida nossa, pelo menos não nesse momento, né? Talvez em algum momento eles citem, mas eu acho que se ele tivesse sido blipado, teria sido dito. Então eu parto desse princípio, né? Porque senão ela teria, desde que você ficou fora, por causa do blip e tal, alguma coisa nesse sentido. Então, como não foi, eu entendo que ele não foi blipado, beleza? Então ele não foi, a Vanessa estava tomando tão bem conta das coisas que ele ficou meio de lado, ele ficou meio de escanteio, ficou meio que pensando na vida, refletindo e tal, né? E aí, eis que a história da Echo, que na série do Demolidor nunca tinha sido mencionada, porque não fazia parte dos planos, né? Passou a ser uma história, né? Então, a série do Gavião Arqueiro, ela indica isso pra gente. Então, ali, ele tá com aquela gangue do agasalho porque, obviamente, ele não consegue ficar 100% fora do crime, né? Então, ele passa a comandar outras gangues menos importantes. E tem a Eleonor, que é importante pra ele, que faz alguns serviços pra ele também, mas não chega a ser aquele crime super organizadão de todas as temporadas da Netflix, porque aquela equipe maior, mais importante, tá nas mãos da Vanessa. A Vanessa tá tomando conta daquilo e ele tá em outro mundo, vamos dizer assim. Então ele tá com aqueles caras, dá pra dizer até que é uma versão alternativa, né, do Rei do Crime, né? Porque o Rei do Crime da Netflix jamais usaria aquela roupa havaiana, tal, horrorosa, né? O Rei do Crime da Netflix teria pego a Kate Bishop e matado ela em 1 segundo, né? Tanto é que ele até parece mais forte, né? Porque ele sobrevive a uma explosão, ele sobrevive, né, a um atropelamento. Bom, atropelamento até tudo bem, mas a explosão principalmente, acho que ele arranca a porta do carro com muita força, né? Então é um momento que parece uma versão alternativa, mas não, é o mesmo, acaba sendo o mesmo, né? Então ele tá lá, ele enfrenta a Gavião Arqueira, obviamente que teve que dar uma baixada na violência dele, porque era uma série que não era 18, igual a da Netflix, igual essa daqui também, que é mais 18. Então tem todas essas questões aí envolvendo o Rei do Crime. Então ele ficou meio de lado, meio escanteado, a Vanessa tomando conta das coisas, por isso que ele tava com aquela gangue ridícula do agasalho em Gavião Arqueiro. E aí ali, né, no final, ele toma um tiro na cara da Echo. E isso foi mencionado, né, pelo próprio Demolidor numa conversa do Matt Murdock com o Wilson Fisk. Os dois conversam, né, o Rei do Crime fala, né, que tentou, né, ter uma sucessora, mas que esses jovens de hoje em dia são complicados. E aí o Demolidor lembra, né, ele até enfrentou a Echo, né, no primeiro ou no segundo episódio de Echo. Teve uma rápida luta, né, da Echo com o Demolidor, mas foi só. E aconteceu isso, né, aconteceu essas coisas. E aí ele tomou esse tiro, e aí são esses meio que 5 meses, esses meses, né, que a Vanessa cita que ficou do lado do Rei do Crime enquanto ele se recuperava, né, porque lá em Echo mostra o Rei do Crime no hospital, se recuperando do olho, e o próprio olho, né, vai mostrando melhoras, né, porque quando a Echo dá um tiro no Rei do Crime, a gente não sabe, morreu ou não morreu. Obviamente não ia morrer, nos quadrinhos também tem essa cena que ele leva esse tiro no olho, e tudo bem. E aí, durante a série, né, mostra que o olho dele tá bem vermelho, depois que ele tira o tampão. E aqui agora, já em Demolidor, ele aparece com o olho, com a cicatriz aqui do lado, mas sem aquele vermelhidão de antes. Então o olho tá tendo as suas melhoras, mas eu gostei que eles se preocuparam em manter a cicatriz. Tem até um momento em que vai uma mulher ali retocar o olho dele, né, talvez para dar uma disfarçada na cicatriz, quando ele vai gravar um vídeo pra câmera, né, pra falar com o povo de Nova York, agora que ele foi eleito. Então acaba tendo todas essas questões. E aí a gente vai pra série da Echo, onde ele tá, entre aspas, preocupado em recuperar ela, em trazer ela pro lado dele. Então em todo esse período,
ele, apesar de que quando ele levou o tiro, a Vanessa ficou do lado dele, ele estava afastado do grande crime. E aí ele volta agora em Demolidor Born Again, e aí o que acontece? Ele aparece novamente para Vanessa, tipo, depois de muito tempo ele reapareceu, ela tá realmente tomando conta do crime organizado de Nova York, porém, ele chega lá e fala, na cena pós-créditos de Echo, ele vê falando sobre a prefeitura de Nova York, e ali a gente já sabe, né? Ele tomou a decisão de se candidatar à prefeitura. E aí ele chega para Vanessa e fala, eu já tenho as assinaturas que eu preciso, porque ele entra no meio da disputa. A disputa para prefeitura já está acontecendo. Ele entra no meio. Então, sei lá, tá lá todo mundo, candidato, tal, esses são os candidatos, aí do nada entra um candidato novo, que é o rei do crime. E aí ele se candidata e ele ganha com 52% dos votos, mostrando que a cidade de fato está dividida. Alguns acreditam nele, outros não acreditam, muita gente odeia ele, muita gente acha que ele é o salvador da pátria, e é nesse contexto que a gente está aqui na série do Demolidor. Mas eu gostei que eles deram esse panorama geral, né? Sem deixar tão claro, para deixar a gente pensar um pouco também, porque eu acho que é importante a gente parar para pensar e analisar. Será que é por aqui? Será que é por ali? Abre o debate também, vocês podem ter interpretado alguma coisa um pouco diferente do que eu, e tá tudo bem, né? Porque eu acho que eles não têm essa necessidade de 100% de explicar. Então, já que você não precisa explicar 100%, deixem aberto, deixando um panorama de fundo para todo mundo se basear, ter uma base, e o resto você imagina. Então, foi essa a interpretação que eu fiz. Será que eu interpretei certo, errado? Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nada de Demolidor Born Again. Tem mais vídeos chegando, comentando mais sobre esses primeiros episódios da série. E aqui na tela também temos outros vídeos falando tudo de Demolidor, tudo da Marvel Studios.